Momento de reflexão com Padre Martinho Lenz. A Terra corre risco de entrar em efeito estufa irreversível. Se o gelo polar continuar derretendo, as florestas encolhendo e os gases de efeito estufa aumentando aos novos máximos, como está acontecendo a novos máximos, a Terra chegará a um ponto de inflexão, isto é, um ponto de dano irreversível. Isso poderia acontecer em apenas algumas décadas, afirma um artigo científico de uma agência AFP, postado no dia 6 de agosto de 2018. O planeta precisa urgentemente de uma transição para uma economia verde, porque a contaminação por combustíveis fósseis ameaça empurrar a Terra para um duradouro e perigoso estado de efeito estufa, aquecimento global, como alertam os pesquisadores do clima. Cruzar esse limite leva a um clima de 4 a 5 graus Celsius superior à era pré-industrial, e níveis do mar entre 10 e até 60 metros mais altos do que os de hoje, em certos oceanos, advertiram cientistas do Atlas da Academia Nacional de Ciências. O que é uma terra estufa? É provável que uma terra estufa se torne incontrolável e perigosa para muitos, alerta o artigo escrito por cientistas de 2 universidades, a de Copenhague, na Dinamarca, e a Universidade Nacional da Austrália, além do Instituto de Pesquisas de Efeitos Climáticos de Potsdam, Alemanha, famoso por seus estudos e publicações. Ao final do século, os rios transbordarão, as tempestades causarão estragos nas comunidades costeiras e os recifes de coral desaparecerão. A média das temperaturas globais poderia ceder a de qualquer período interglacial do último 1,2 milhão de anos. O degelo polar levará dramaticamente os níveis do mar, inundando as terras costeiras onde vivem centenas de milhões de pessoas. Lugares na Terra se tornarão inabitáveis se a Terra estufa virar realidade, escreve o coautor do estudo Johan Rockström, diretor executivo da Stockholm Resilience Center. Qual o ponto de inflexão? Pergunta ele. Os pesquisadores sugerem que este ponto pode ocorrer quando o aquecimento da Terra se situar 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. E nós não estamos longe disso. Nosso planeta já aqueceu 1 grau Celsius em relação à era pré-industrial e continua esquentando a velocidade de 0,17 graus Celsius por década. Um aquecimento de 2 graus Celsius pode ativar outros elementos, elevando ainda mais a temperatura, num efeito dominó. Essa cascata poderia inclinar todo o sistema da Terra para um novo modo de operação, escreve o coautor Hans-Joachim Schnellhuber, diretor do Instituto de Pesquisa de Potsdam, Alemanha. Foi esse senhor Schnellhuber que assessorou também o Papa na sua encíclica sobre o meio ambiente. Os especialistas também se preocupam com os incêndios florestais, que se propagarão à medida em que o planeta se tornar mais quente e mais seco, e tem o potencial de acelerar o acúmulo de dióxido de carbono e de aquecimento global. Como deter o aquecimento global? Esta é então a grande pergunta. Segundo os cientistas, as pessoas devem mudar imediatamente seus estilos de vida para serem melhores tripulantes aqui desta Terra. Devemos substituir os combustíveis fósseis, isto é, a gasolina, petróleo, por fontes de energia com emissões baixas ou emissões zero. E deveríamos criar estratégias para absorver as emissões de carbono, como pôr fim ao desmatamento e plantar árvores para absorver o dióxido de carbono e passar a usar, sim, o carro elétrico,
em vez do carro a combustível fóssil. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Enquanto tomamos consciência da urgência de mudarmos nosso estilo de vida do nosso país e no nosso planeta, e de substituirmos a gasolina por álcool, além de desenvolvermos carros elétricos e de pôr fim ao desmatamento da Amazônia.